Paz do Senhor Jesus, meninas, bom dia, tudo bem? Hoje a palavra devocional vai ser em Provérbios 10 e teve duas passagens que me chamaram a atenção. A primeira vai ser Provérbios 10, versículo 1, vai dizer assim: Provérbios de Salomão: o filho sábio é a alegria de seu pai, mas o filho tolo é a tristeza da sua mãe. Aqui nós já vemos a diferença de um filho sábio e um filho tolo. Porém, é responsabilidade dos pais guiar os seus filhos no caminho do Senhor. Então, nós como cristãos, que sabemos e conhecemos as Escrituras, vocês que são pais e mães, têm o dever de não apenas criar bons cidadãos para essa terra, mas criar bons cidadãos para os céus. Ensiná-los a temer a Deus, amar o Senhor e fazê-los entender que a nossa pátria, que a nossa vida não é apenas nessa terra. E nós aqui somos apenas peregrinos. Então, para que um filho seja sábio para trazer alegria aos seus pais, os pais precisam ser sábios. Então, os pais precisam buscar conhecimento para assim poder transferir para os seus filhos. E isso é muito forte, porque muitos cristãos querem ter filhos, mas não querem ser pais nem mães. Querem apenas ter uma família, mas não querem gastar tempo e dedicar-se a ela. Estão preocupados em presenteá-los, comprar coisas, presentes, suprir com coisas materiais aquilo que só a presença faria. Não lembro de quem é essa frase, mas alguém disse assim: é justo que muito custe aquilo que muito vale. E a nossa família vale muito. É o nosso primeiro ministério na terra. Porque Salmo 127:3 vai dizer assim: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre o seu galardão. Essa herança foi que Deus confiou a nós. Então ele vai pedir contas da herança que ele nos entregou. Você tem sido um bom pai, um pai sábio para criar e educar os seus filhos no caminho do Senhor? Esse é o meu questionamento para nós hoje, que nós possamos buscar essa sabedoria nas Escrituras, pedindo a direção do Espírito Santo para nossas vidas, para criar, educar os nossos filhos, para amar e temer a Deus. Agora, a segunda passagem que me chamou a atenção vai do versículo 19 até o 21. Deixa eu ler aqui. Quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio. A fala do justo é prata escolhida, mas o coração do ímpio vale pouco. A palavra dos justos alimentam a muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. Nós já percebemos que temos muito poder na fala. Como a Radacinha falou no devocional do dia 8, nós, principalmente nós mulheres, temos mais palavras do que homens e às vezes nós falamos mais do que deveríamos, nos expressamos mais do que deveríamos. E a gente às vezes acaba pecando por excesso de falar o que não devia, falar aquilo que estava no secreto, que não deveria ser falado, não era o momento. E Tiago vai nos dizer: aquele que controla a sua língua já fez uma boa parte. Então, que nós possamos ter controle sobre as nossas palavras, pensar bem que as palavras têm poder, que se as nossas palavras não forem ministrar vida e bênção sobre as vidas das pessoas, é melhor que não saia nada da nossa boca. E nós temos que nos policiar muito nisso. Principalmente nós mulheres que somos falantes, temos mais palavras. E que nós venhamos para usá-las, que nós venhamos usar essas palavras para ministrar bênção sobre as vidas das pessoas e não palavras de morte. Porque não tem como jorrar de uma mesma fonte água doce e água amarga. Não tem como à noite, em dias de culto ou de dia, nos levantarmos as nossas mãos para glorificar a Deus e logo após estarmos
no meio de fofoca, no meio de maledicência, proferindo maldição sobre a vida dos nossos filhos, palavras torpes. Então não tem como. Então nós devemos pedir a Deus para que Ele nos ajude a ter domínio próprio, inclusive sobre as nossas palavras. E é sobre isso, gente. Espero ter contribuído. Se eu fiz algo de errado, vocês me perdoem, se eu não entendi. Mas é isso que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Bom final de semana a todas. Que Deus abençoe.